O homem mais raro de todos. O termo sigma pode parecer incomum, mas essa personalidade masculina possui traços únicos. Enquanto a sociedade costuma classificar os homens em categorias como alfa e beta, os sigmas se destacam por sua individualidade. Eles seguem suas próprias regras e não se preocupam com hierarquias sociais. A seguir, confira 8 sinais que podem indicar que você, ou alguém que você conhece, pertence a esse grupo seleto. 1. O lobo solitário. O homem sigma se sente plenamente confortável na própria companhia. Diferente de muitos que dependem de interações constantes para se sentirem completos, ele valoriza a solitude, apreciando a paz e a clareza que ela proporciona. Esse tempo sozinho é fundamental para sua reflexão e autoconhecimento. 2. Observador e reflexivo. Ele não sente necessidade de falar o tempo todo. Em vez disso, prefere observar atentamente antes de agir. Sua postura reservada pode ser confundida com timidez ou distanciamento, mas, na verdade, é uma demonstração de inteligência e autocontrole. Esse olhar analítico frequentemente desperta curiosidade nos outros. 3. Independente e autêntico. Os sigmas não se deixam influenciar pela opinião alheia. Suas decisões são pautadas em princípios próprios, sem necessidade de aprovação externa. Eles confiam em seus valores e seguem sua intuição, mantendo-se firmes mesmo diante de pressões sociais. 4. Autossuficiente. O homem sigma não busca validação e prefere fazer as coisas por conta própria. Ele se sente à vontade resolvendo desafios sem depender de terceiros. Essa capacidade de introspecção e pragmatismo o torna resiliente, permitindo que ele lide com os obstáculos do dia a dia com autonomia. 5. A aura enigmática. Há sempre algo mais no sigma do que aquilo que as pessoas percebem à primeira vista. Sua personalidade misteriosa chama a atenção, e muitas vezes pode ser interpretada erroneamente como frieza ou indiferença. No entanto, ele apenas escolhe ser autêntico em vez de se ajustar a padrões superficiais. 6. Adaptável e versátil. Apesar de ter princípios bem definidos, o sigma sabe se adaptar às mudanças. Ele compreende que a flexibilidade é essencial para o crescimento, e em vez de resistir ao novo, encontra maneiras criativas de lidar com desafios. Sua capacidade de adaptação o ajuda a prosperar em qualquer circunstância. 7. Liderança natural. Ao contrário de líderes tradicionais que impõem autoridade, o sigma inspira pelo exemplo. Ele não busca reconhecimento, mas sua postura autêntica e independente faz com que outros o respeitem e admirem naturalmente. Sua influência vem de suas ações, não da necessidade de comandar. 8. Questionador das regras. O sigma não aceita normas e tradições sem antes refletir sobre elas. Ele não enxerga o mundo de forma simplista e sempre questiona o que considera injusto ou sem fundamento. Sua mentalidade crítica o mantém fora do conformismo, garantindo que siga apenas aquilo que faz sentido para ele. O homem sigma, um espírito livre. O homem sigma é raro e fascinante. Ele vive de acordo com seus próprios princípios, sem se importar com rótulos ou expectativas externas. Apesar de ser muitas vezes incompreendido, sua força está justamente em sua autenticidade. Se você se identificou com essas características, pode ter um pouco desse arquétipo em você. Mas lembre-se, o mais importante não é se encaixar em um rótulo, e sim compreender e aceitar quem você realmente é. Compartilhe esse conteúdo com alguém que possa se interessar e deixe sua opinião nos comentários. O termo homem sigma pode não ser tão popular quanto os arquétipos alfa e beta, mas aqueles que pertencem a esse grupo são verdadeiramente únicos. Diferente dos demais, eles não seguem padrões sociais pré-estabelecidos, não buscam aprovação e vivem conforme suas próprias regras. Em um mundo onde a maioria se preocupa em se encaixar, os sigmas se destacam justamente por não tentar. Mas o que realmente define um homem sigma? Quais são os traços que tornam essa personalidade tão distinta?
Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e reflexão, pois a seguir, você conhecerá 8 sinais que podem indicar que você, ou alguém que você conhece, é um desses homens raros e enigmáticos. 1. O lobo solitário. Confortável. Na solidão. Imagine um homem que caminha pelo mundo sem precisar de uma matilha para se sentir completo. Ele não se isola por falta de opções, mas sim por escolha própria. O Sigma não apenas tolera a solidão, ele a abraça. Enquanto muitas pessoas sentem necessidade de estar rodeadas de amigos, buscando validação e interação constante, o homem Sigma encontra prazer e clareza em sua própria companhia. Ele valoriza seus momentos de introspecção e vê na solitude uma oportunidade para se reconectar consigo mesmo, organizar seus pensamentos e se fortalecer internamente. Isso não significa que ele seja antissocial ou incapaz de se relacionar. Muito pelo contrário. Quando ele escolhe interagir, faz isso com autenticidade e profundidade, criando conexões genuínas. No entanto, ele não precisa da presença dos outros para se sentir realizado. Se você sente que sua energia se renova quando está sozinho e aprecia momentos de reflexão sem distrações externas, há uma grande chance de que você tenha essa característica Sigma. 2. O observador silencioso. Aquele que vê o que outros ignoram. Sabe aquela pessoa que entra em um ambiente e, sem dizer uma palavra, percebe tudo ao seu redor? O homem Sigma tem essa habilidade. Ele não se sente pressionado a preencher o silêncio com palavras vazias. Em vez disso, ele observa. Ele analisa. Ele entende coisas que passam despercebidas para a maioria. Essa característica o torna misterioso. Muitas vezes, os outros tentam decifrá-lo, sem perceber que enquanto tentam entendê-lo, são eles que estão sendo analisados. Seu olhar atento capta nuances sutis das emoções alheias, padrões de comportamento e intenções ocultas. Ele não é alguém que se apressa para julgar ou reagir impulsivamente. Antes de agir, ele estuda todas as possibilidades e só se move quando tem plena certeza do que fazer. Isso o diferencia de muitos que falam sem pensar ou reagem sem refletir. Se você já sentiu que percebe coisas que os outros não notam, que consegue ler entre as entrelinhas e entender o que não foi dito, esse traço Sigma pode estar presente em você. 3. Independência absoluta. Seguindo a própria bússola interna. Em um mundo onde tantos buscam aprovação e seguem modismos para se encaixar, o homem Sigma trilha um caminho diferente. Ele não precisa que ninguém lhe diga o que fazer ou como agir. Seu senso de direção vem de dentro. Ele não se abala com críticas ou tenta se moldar para agradar os outros. Sua autoconfiança o faz seguir firme, mesmo quando suas escolhas vão contra a maré. Ele não teme estar sozinho em suas convicções, pois sabe que sua força vem justamente de sua autenticidade. Se você já tomou decisões importantes sem precisar de validação externa, se sente que sua intuição é a melhor bússola para guiar sua vida, então essa é mais uma característica Sigma presente em você. 4. Autossuficiência. A arte de caminhar com as próprias pernas. Enquanto muitos buscam apoio constante para lidar com desafios, o homem Sigma aprendeu a confiar apenas em si mesmo. Ele desenvolveu uma mentalidade de autossuficiência que o permite enfrentar qualquer obstáculo sem depender dos outros. Isso não significa que ele rejeita ajuda ou que se isola completamente. No entanto, ele prefere resolver problemas por conta própria antes de recorrer a terceiros. Essa independência lhe dá liberdade. Ele não fica preso a favores ou expectativas externas. Se você já se viu em situações difíceis, onde teve que contar apenas consigo mesmo, e mesmo assim conseguiu superar, parabéns. Você já demonstra um dos traços mais marcantes do Sigma. 5. O mistério que atrai. Uma aura enigmática. Há algo intrigante no Sigma. Ele não precisa dizer muito para que os outros fiquem curiosos sobre ele. Seu ar reservado e sua profundidade emocional fazem com que as pessoas sintam que há muito mais nele do que aparenta. Essa aura misteriosa não é proposital. Ele não busca atenção. Na verdade, ele evita chamar os holofotes para si,
Mas, ironicamente, essa postura discreta o torna ainda mais magnético. Se você já percebeu que sua presença desperta curiosidade, que muitas pessoas tentam se aproximar para entender melhor sua mente, então esse traço sigma pode estar presente em você. 6. Flexibilidade e adaptação. Fluindo com as mudanças. Diferente de muitos que resistem à mudança por medo do desconhecido, o homem sigma se adapta rapidamente a qualquer situação. Ele compreende que o mundo está em constante transformação e sabe que a rigidez pode ser uma fraqueza. Se as regras do jogo mudam, ele não se desespera. Em vez disso, encontra novas estratégias e segue em frente. Essa flexibilidade permite que ele prospere em qualquer ambiente, seja pessoal ou profissional. Se você já encarou desafios inesperados e conseguiu se ajustar sem perder sua essência, você já possui um dos traços mais valiosos do Sigma. 7. Liderança. Pelo exemplo, sem necessidade de imposição. O homem Sigma não precisa de títulos ou posições de autoridade para ser um líder. Ele simplesmente é. Sua postura firme, seu caráter inabalável e sua autenticidade fazem com que as pessoas o respeitem sem que ele precise exigir isso. Ele lidera pelo exemplo. Não dá ordens, mas suas ações inspiram. Sua confiança silenciosa faz com que os outros sintam que podem confiar nele. Se você já percebeu que as pessoas naturalmente seguem seu exemplo e pedem sua opinião, mesmo sem que você se imponha, então você pode ter essa liderança Sigma. 8. Um questionador da realidade, sempre buscando sua própria verdade. O Sigma não aceita regras cegamente. Ele questiona. Ele analisa. Ele desafia normas que parecem injustas ou sem fundamento. Ele não segue o que todos fazem apenas porque é o esperado. Para ele, liberdade verdadeira vem de pensar por conta própria. Se você já sentiu que precisa entender as razões por trás das regras antes de aceitá-las, então esse traço Sigma faz parte de você. O homem Sigma, o espírito livre, que não pode ser enjaulado. Ser um Sigma não significa ser melhor ou pior do que os outros tipos de personalidade, mas sim ter uma maneira própria de enxergar e viver a vida. Se você se identificou com esses traços, talvez tenha um pouco dessa essência rara dentro de você. E lembre-se, o mais importante não é o rótulo, mas a compreensão de quem você realmente é. Se esse conteúdo te fez refletir, compartilhe com alguém que também possa se identificar. O caminho do lobo solitário. Prólogo. Um homem fora do comum. No coração de Nova Siena, uma cidade vibrante e caótica, existia um homem diferente dos demais. Seu nome era Gabriel, e ele não se encaixava nos padrões da sociedade. Enquanto os outros buscavam status, reconhecimento ou um lugar em um grupo, ele seguia seu próprio caminho, sem se curvar a ninguém. Ele era inteligente, observador e misterioso. Alguns o admiravam, outros o temiam, mas todos sentiam sua presença quando ele entrava em qualquer ambiente. Ele não buscava atenção. Era o tipo de homem que despertava curiosidade apenas por existir. Mas o destino, imprevisível como sempre, o levaria a uma aventura que testaria sua força, seus sentimentos e suas crenças. O encontro que mudaria tudo. Era uma noite chuvosa quando Gabriel parou em um café discreto no centro da cidade. Ele preferia lugares tranquilos, longe do burburinho de pessoas que falavam demais e diziam pouco. Foi ali que ele viu Isabela pela primeira vez. Ela estava sentada sozinha, um livro aberto nas mãos e um olhar distante, como se estivesse presa em seus próprios pensamentos. Mas quando Gabriel passou perto, ela ergueu os olhos, e por um segundo, o mundo ao redor pareceu desacelerar. Isabela não era apenas bonita. Ela era intensa, perspicaz e enigmática, assim como ele. O tipo de mulher que não se impressionava facilmente. Sem perceber, Gabriel sentiu uma conexão. Mas como sempre, ele manteve sua postura reservada. O destino, no entanto, não deixaria aquele encontro ser esquecido tão rápido. O chamado para o perigo. Alguns dias depois, Gabriel foi surpreendido por uma ligação de seu único amigo de verdade.
Dante. Dante era o oposto dele, falante, carismático e sempre cercado de pessoas. Mas ao contrário dos outros, ele nunca tentou mudar Gabriel. Respeitava seu jeito e sabia que, no fundo, ele era um dos poucos homens em quem realmente poderia confiar. Gabriel, preciso de você. A Isabela está em perigo. Aquelas palavras bastaram para que ele largasse tudo e saísse sem olhar para trás. Dante explicou rapidamente. Isabela era jornalista e havia descoberto algo grande demais para ser ignorado. Um esquema de corrupção envolvendo pessoas poderosas e perigosas. Agora, ela estava sendo caçada. Gabriel sabia que aquilo não era um jogo. Ele podia simplesmente ignorar e continuar sua vida tranquila. Mas algo dentro dele o impedia. Era hora de agir. A caçada na noite. A cidade, que antes era apenas um pano de fundo para sua existência silenciosa, agora se tornava um campo de batalha. Gabriel usou sua inteligência, sua discrição e sua capacidade de analisar cada detalhe para rastrear os homens que estavam atrás de Isabela. Ele a encontrou escondida em um apartamento pequeno, assustada, mas ainda determinada. "Você veio?" Ela sussurrou, como se ainda não acreditasse. Gabriel apenas assentiu. Ele não era de muitas palavras. Preferia agir. Mas antes que pudessem sair dali, o perigo os encontrou primeiro. Uma perseguição começou. Carros em alta velocidade, tiros ecoando na madrugada, becos estreitos sendo usados como rota de fuga. E, no meio de tudo isso, Gabriel permaneceu, frio e calculista. Ele não era um herói. Era um sobrevivente. A conexão inevitável. Quando finalmente encontraram um refúgio seguro, Gabriel e Isabela estavam exaustos. Ele olhou para ela e viu algo que poucas pessoas deixavam transparecer diante dele: vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. Ela não era uma donzela indefesa. Ela era corajosa, determinada e, acima de tudo, não precisava de um salvador. Mas, naquele momento, ela permitiu que Gabriel fosse seu porto seguro. E sem que ele percebesse, a barreira que sempre manteve ao redor de seu coração começou a rachar. "Você não precisa ficar", Isabela disse, a voz suave, mas carregada de significado. Gabriel ficou em silêncio por um momento, então respondeu: "Eu sei, mas eu quero." A amizade, que nunca falha. Quando tudo parecia resolvido, veio o golpe final. Dante foi sequestrado. Os homens que estavam atrás de Isabela queriam usá-lo como isca para atraí-la. Gabriel sabia que aquilo era um aviso, um teste final. Ele poderia simplesmente ir embora, seguir sua vida e esquecer tudo aquilo. Mas esse não era o seu jeito. Lobos solitários não abandonam aqueles que realmente importam. Ele e Isabela planejaram o resgate com calma e estratégia. Usando sua inteligência e habilidade de permanecer invisível quando queria, Gabriel conseguiu infiltrar-se no galpão, onde Dante estava preso. A batalha final foi intensa. Golpes precisos, estratégias calculadas e o frio controle de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. No fim, Dante foi resgatado. Isabela estava livre, e os responsáveis por toda aquela conspiração foram expostos. Mas algo ainda queimava dentro de Gabriel. A escolha final. Quando tudo terminou, Gabriel se viu diante da pergunta que sempre evitou. Ele voltaria à sua vida solitária ou permitiria que Isabela fizesse parte de seu mundo? Ela não pediu nada. Apenas esperou. E pela primeira vez, ele percebeu que talvez a verdadeira força não estivesse em andar sozinho, mas sim em escolher a quem permitir caminhar ao seu lado. Ele olhou para Dante, que sorria com um olhar de "eu já sabia", e então para Isabela, que apenas esperava sua decisão. E sem precisar dizer uma palavra, ele ficou. Moral da história: ser um Sigma não significa rejeitar o mundo. Significa escolher seu próprio caminho, sem ser influenciado por pressões externas. Mas isso não quer dizer que a solidão seja a única resposta. A verdadeira força está em saber que você pode caminhar sozinho, mas escolher estar com
Aqueles que realmente valem a pena. E talvez, apenas talvez, o lobo solitário nem sempre precise andar só. Se essa história te fez pensar, compartilhe com alguém que pode se identificar.